por que eu terminei um relacionamento de anos e quando é que a gente sabe a hora de terminar. Eu tentei adiar esse assunto por um ano, tem coisa de um ano que eu terminei esse relacionamento, e eu também não queria começar esse canal falando sobre isso, mas eu senti que foi necessário, porque, enfim, não dá pra pagar a história que eu tive com essa pessoa. E porque ainda hoje, né, eu acho que com a internet foram quase 5 anos produzindo conteúdo junto com o Rafa, que era o meu ex. E a internet demora, né, de desassociar a pessoa. E aí, até hoje, tem pessoas que perguntam, ai, cadê Rafa? Cadê? Vocês não estão juntos? Como assim vocês terminaram? E, sabe, a vida passou, superou, já mudou tanta coisa. E aí eu falei, acho que eu vou fazer esse vídeo pra conectar alguns pontos e quando alguém me perguntar no direct do Instagram, mandar esse vídeo. Porque é super inconveniente a sua pergunta. De ficar perguntando, ah, cadê vocês? Sinto muito. Gente, não, isso é inconveniente. Ainda bem que eu estou bem. Imagina se eu não tivesse. Você poderia estar aí sendo pior ainda. Então, mandando esse vídeo para pessoas assim e contextualizando também, porque eu acho que ficou, né? Eu lembro que... É porque na época, quando isso aconteceu, ali no ano passado, eu lembro que, tipo, era difícil eu falar, porque, enfim, eu também tava entendendo o que tava acontecendo, né? E era delicado, gente. Foi uma história muito bonita que eu vivi. Uma história que a gente se conectou e impulsionou muito na história um do outro. Então era difícil chegar e... Ah, foi por causa disso, 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 disso. E aqui, sei que você veio muito pela fofoca, eu vou dar um resumo. Eu não vou entrar em detalhes, porque, enfim... O canal agora é só meu, então eu também não posso falar 100% pela outra pessoa. A relação é feita de duas pessoas. Com certeza, a minha versão vai ser uma versão a partir da minha vivência, né? Pra ele, você pode sentar e ele falar outra coisa. Mas pra poder realmente colocar um ponto final, né, nessa história e que as pessoas entendam, desvinculem e deixem de esperança. A gente postou um vídeo na época do Você Vai Embora, que era o canal que eu tinha, e eu deixei esse canal com 60 mil inscritos. Porque na dinâmica não estava dando pra gente trabalhar junto mais. E enfim, vou contextualizar início, meio e fim, tá? Pra gente não conversar mais sobre isso. Volta e meia, acho que vou acabar falando de algumas experiências, porque quando eu passei praticamente quase 5 anos morando na Europa com ele. Então, ano passado eu comecei a morar sozinha e tal, mas é isso, foram 4 anos e pouco ali com ele. Então, talvez quando eu falo de alguma experiência que eu vivi, possa ser que eu toque no assunto, mas eu vou tentar fazer um resumo aqui do que aconteceu do início, do meio e do fim, pra quem não sabe da história, pra quem sabe, né, quem a gente era, quem me conhecia ali do Você Vai Embora. Então, a gente morava em Feira de Santana, na Bahia, os dois com o mesmo objetivo de morar fora do Brasil e de aprender inglês, a mesma área de jornalismo e tal, então nos impulsionamos muito. Eu lembro que eles tinham um plano meio assim, não, quero morar fora do Brasil, mas não tinha um plano de ação, e eu sou uma pessoa muito de ação, de foco e ação, então eu falei, olha, eu também quero, né, e eu já tinha na minha cabeça que eu não queria namorar com ninguém, porque eu não queria ninguém atrapalhando os meus sonhos, e eu já era muito apegada à minha família, mãinha, sou filha única e tal, então eu falei, não quero ninguém que de algum modo possa atrapalhar. E naquele momento ele foi uma pessoa que eu falei, cara, bateu certo. Os dois querem ter um objetivo muito alinhado. Vamos alinhar isso aqui. E aí eu fui colocando um plano de ação, passamos 3 anos juntando dinheiro, fomos pra Irlanda, criamos o canal, criamos o Se Vai Embora, que a ideia do nome foi minha, mas muito no início era ele que tinha aquela empolgação, assim, eu não era muito ligada em YouTube e tal. E depois eu fui pegando o ritmo também. Então a gente tinha umas demandas divididas e tal. E era um relacionamento muito bom, um relacionamento saudável, de muita amizade, de muita parceria. E, enfim, que eu idealizei muita coisa, né? No sentido, acho que você vai ali ficando com uma pessoa, passa um tempo, você fala, não, esse é o cara que eu vou casar e vou ter filhos. E eu tinha essa ideia. Comecei a namorar com 20, terminei com 27. Então, eu fui aprendendo muita coisa no caminho, ensinando também, aprendendo com ele. Hoje eu lembro também de muita coisa assim, sabe? De consciência racial e consciência de classe, que era eu que tava ali mais ligada e, olha, né, assim, vamos por aqui e tal. E aí, ano passado, no início do ano, eu já fui sentindo uma mudança de comportamento, né? No sentido de... A gente sempre teve uma visão de mundo alinhada, né? Certinha ali. E eu acho que isso é muito importante. Nós somos diferentes em qualquer relação, não dá pra ser 100% igual.
Mas a gente tinha uma visão de mundo muito parecida, né? Do propósito e tal. Quando a gente terminou, a gente já tinha falado já há um tempo em casar, em ter filho. Enfim, coisas pro futuro profissional, pessoal e tal. E sempre muito caminhando junto. No início do ano passado, eu já fui percebendo uma mudança de comportamento, né? No sentido de... eu vou fazer 30 anos, tô com a crise dos 30, não aproveitei muito quando era mais novo. Tô muito... sabe, não com essas palavras, mas quero saber como é ser solteiro. Só que não falando assim, mas eu sentindo essa mudança de comportamento. Uma agonia de querer viver uma vida que já não cabia mais pra o que a gente tinha ali, né? Eu sempre... Era engraçada, porque eu sempre fui muito de sair, de dançar, de me divertir. Mas você vai ficando mais velho, e não que a gente não saísse. A gente era um casal que viajava muito, saía muito, se divertia muito. Mas, por exemplo, eu já não tenho o mesmo pique pra ficar numa festa até de manhã, sabe? Eu já fui inimiga do fim, hoje eu não sou mais. Mas eu aproveitei muito a minha época da adolescência. E Rafa não. Então, ele começou nessa agonia de querer sair, de viver, não sei o quê. E muitas vezes eu falava, não, vai e tal. Mas aí chegou um tempo que eu falei, cara, olha, eu acho que esse caminho que você tá seguindo já não é um caminho que tá de acordo com o que a gente tinha. E aí? Não, porque eu tô passando pela crise dos 30 e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí foi essa mudança de comportamento, sabe? E eu sinto hoje, né, desde o primeiro momento eu falei isso, o ego foi subindo pra cabeça, né? No sentido do homem hétero, muito paquerado na Europa, muito aquela coisa. Falei, tá mudando, tá mudando. Então, assim, long story short, né, encurtando uma história longa, que eu não vou entrar em detalhes e tal, chegou um momento em que eu falei, olha, eu lembro exatamente, foi isso que eu falei, tá, gente? Relacionamento é um barco que se rema a dois, e eu tô sentindo que eu tô remando sozinha. Você sempre remou comigo, mas eu tô remando sozinha e meu braço tá doendo. Isso aí, depois eu já tinha conversado, já tinha falado, vai fazer terapia. Ai, não, tenho resistência a fazer terapia. Gato, vai fazer terapia. Eu já faço terapia há mais de 2 anos. Vai fazer terapia, vai fazer terapia. Marquei terapia, achei uma terapeuta, fez 2 sessões ainda, não sei se continua, enfim, espero que sim. E aí eu falei, e aí? Me diz, se você estiver disposto a... Porque eu entendo, né? Acordos mudam, as pessoas mudam, nós nos transformamos. Mas a minha essência estava muito ali. Eu mudei muito durante 7 anos, lógico. E relacionamento vai passando por altos e baixos. Mas a essência dele estava mudando. Eu já não estava vendo mais a mesma pessoa. Eu acho que é por isso que eu superei tão rápido, né? Tipo assim, superei no sentido de que eu não gosto de falar desse jeito que parece que é alguma coisa descartável. E não, cada um tem uma história. Eu fiz o Caminho de Santiago esse ano e foi quando caiu várias fichas nesse sentido, de que eu pensava muito assim, com raiva, sabe? Tipo, cara, que merda, eu perdi 7 anos da minha vida. Mas não, foi uma história boa enquanto tinha que ser, foi uma história bonita e foi uma história de amor. Só que acabou, teve início, meio e fim. A gente romantiza muito, né, de que tem que ser pra sempre. E uma coisa que eu aprendi muito isso lendo o livro da Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor. É um livro que eu recomendo muito, tá ali na minha prateleira e eu super recomendo, que me ajudou demais. Inclusive, eu fiz um podcast, Como Superar um Término, um episódio no meu podcast, Aprendi com Manhã, no Spotify, que saiu ontem, depois que você tiver visto esse vídeo, saiu ontem. E, enfim, eu dou dicas pra você que talvez esteja com medo de terminar e esteja passando por um término e tal, e tá com medo de, né, como é que eu vou superar? Gente, supera, viu? Ninguém morre de amor, não. E eu falo mais sobre isso no podcast, coloca lá no Spotify, Aprendi com Manhã. Mas, gente, resumindo, foi isso, sabe? No dia que terminamos, não teve briga, não teve uma coisa assim, mas já foi em decorrência de alguns meses que já não tava mais a mesma coisa, sabe? E que eu tava conversando, tava dialogando. Relacionamento precisa ter conversas difíceis. E eu tava ali tentando puxar e, enfim... Eu acho que eu tava muito... Não, vamos tentar. Só que mulher é um pouco assim, né? A gente vai tentando. Vai tentando alinhar. Também quando a gente vê que não dá mais, acabou. E pra mim foi muito assim. Eu fui, conversei, a gente passou o quê? Uns 5 meses. E olha que eu passei dos meus limites em muita coisa. Porque eu sou muito, sabe? Assim, vai, não vai. Eu acho que a Indiara mais nova... Não daria meses, não, sabe? Não teria muita conversa, não. Eu sou muito no impulso. Mas a maturidade ensina isso também, é a história que a gente teve, né? De muito tempo. Então, eu sentei e conversei, tive essa conversa nesse dia e ele pediu um tempo,
Falei, e o tempo, não, né, gato? O tempo pra curtir a vida de solteira, pra voltar pra mim, não. Enfim, pra mim, um relacionamento aberto, alguma coisa do tipo, não funcionaria. E foi isso, gente. Foi isso, não teve... não vou entrar em detalhes, porque como eu falei, né, eu respeito muito a história que a gente teve, respeito muito o Rafa. Hoje a gente não tem uma ligação, né? Tentamos trabalhar junto, mas na prática não deu. E não temos uma ligação ali direta um com o outro, mas se ele me mandar mensagem eu respondo, vice-versa. Às vezes tem algumas coisas, né? Como a gente trabalhou muito tempo junto, arquivo e tal, alguma dúvida que a gente conversa assim, mas não tá uma pessoa presente na minha vida, porque eu acho que também eu acho que mulher tem muito essa maturidade de diferenciar, de discernir as coisas. E homem nem tanto. E talvez essa fala seja machista, mas é porque chegou um tempo em que assim, eu não sou fã de homem hétero topzeira, né? Amo homem hétero, né? O mal da mulher, né? Hétero, é gostar do homem hétero. Mas o homem hétero topzeira não dá, sabe? De que, pra mim, e eu li isso no livro da Bell Hooks e fez muito sentido. Quando a masculinidade do homem é mais importante do que o amor e o respeito para sua parceira, é hora de que a gente tem que dar tchau. E foi muito isso que aconteceu, né? Então, não tinha mais espaço para dúvida. Eu não quero casar, não sei se eu quero casar, não sei se eu quero ter filho depois de 7 anos. Então, eu olhei e falei, tá, então é isso. Tem certeza disso, né? Tem certeza? Beleza, tem. Então pronto, sigamos. Então, eu tô deixando esse vídeo aqui pra gente poder dar um ponto final. Pra quando vocês me perguntarem, eu mandar. E pra vocês pararem também de ficar, nossa, vocês tinham uma história muito bonita. Tinha, gente. Tinha uma história muito bonita mesmo. Mas acabou e tá tudo bem, sabe? Pessoas, casamentos de anos, com filho e tal. Acaba, imagina, enfim, né? Eu sei que tinham muito como referência, né? Pra mim também foi muito difícil também desvincular dessa ideia, né? Do amor afrocentrado que eu tinha muito, idealizei muito. E pra mim foi muito difícil, assim. Falei, porra, velho, nossa, planejei tanta coisa. Eu acho que pra mim me adaptar à rotina não foi difícil, porque eu sempre fui muito independente. E aí eu vou falar mais sobre isso lá no podcast. E também o desapegar, né? O amor realmente, ele acabar foi muito... Eu não vou dizer rápido, porque cada um tem seu tempo, mas não foi difícil, porque eu tava olhando pra pessoa que tava ao meu lado e já não era mais a mesma pessoa que eu tinha me apaixonado, sabe? Mudou pra um jeito que, pro que eu tinha em mente, não era um jeito bom, né? Então, é isso. Então, pra vocês entenderem, né, o porquê de tudo, acabou no amor. Eu lembro que na época, foi ano passado ainda, que colocaram no grupo do Facebook lá da Irlanda, o que é que o casal de Margarina terminou, por que foi? E aí tinham várias especulações de pessoas que eu nunca vi na minha vida, especulando, e enfim, eu fiquei, nossa, é muito, muito cruel, né? Porque ainda, eu lembro que comentaram assim, foi por causa do Bruno. Aí, tipo, que Bruno? Eu conheço um Bruno que é meu amigo, que é marido da minha amiga. Aí eu fiquei, gente, sabe? Então, foi isso. Basicamente foi por isso. A mudança que tivemos enquanto pessoas impactou na nossa mudança enquanto casal, na nossa vida enquanto casal, e parou de fazer sentido. E a gente precisa normalizar, que às vezes vai parar de fazer sentido. Né? Obrigada pela torcida de todo mundo, obrigada pelas mensagens, né? De alguma forma, eu sei que quem não tava ali só metendo o bedelho pra poder, enfim, saber da vida e opinar, né? Dar opiniões não solicitadas, obrigada mesmo. Mas a vida continua e eu espero mesmo que vocês não parem de encher meu saco. Esse assunto já deu, já mudei tanto, a vida já passou, já tô vivendo em outra página totalmente diferente. Rafa também, eu desejo tudo de bom pra ele, então superemos, ok? Um cheiro, vai escutar o podcast lá, que aí é uma parada, esse aqui eu tô dando o porquê, e lá eu falo como superar, porque, né, a vida continua. Serve pra homem, pra mulheres, para meninas, para meninos, para todo mundo, galera GLS, para todos, todas e todos. Se inscreve no canal, comenta aqui, curte, compartilha e lembra de comentar, pra eu saber o que você quer ver por aqui. Assunto encerrado, né? Tamo combinada. Comenta aqui pra eu saber que tá tudo certo entre a gente, entre eu e você. Se vai embora, é só Índia agora. E espero que vocês se contentem só comigo. Um cheiro, se vai embora.